Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje, gravando mais um vídeo da série Física na Velocidade da Luz. E o assunto tá aqui na sua tela, ó, grandeza escalar, grandeza vetorial. Eu tenho certeza que se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, hoje elas serão eliminadas. Vamos começar então? O que é uma grandeza física? Tudo aquilo que pode ser medido com um instrumento. Então se eu falo para você, que horas são? Você simplesmente olha no relógio e informa 8h43. 8h43. Essa é a intensidade da grandeza tempo. Isso é tudo que você precisa informar para bem caracterizar a grandeza tempo. Aí eu pergunto para você, por exemplo, qual que é a massa de um corpo? Por exemplo, para saber a massa dessa porção de arroz, eu coloco essa porção de arroz numa balança, meço a massa e informo 50 gramas, por exemplo. 50 gramas é tudo que eu preciso informar para bem caracterizar a grandeza massa. Agora eu vou colocar uma outra situação para você. Vamos supor que você seja um piloto de avião e de repente você está prestes a aterrissar no aeroporto e você recebe a seguinte mensagem da torre de comando. Olha, o aeroporto está interditado, você vai ter que se deslocar 50 km até o aeroporto mais próximo e lá você vai poder pousar. Como assim? 50 km? Para onde? Vamos ver uma outra situação? Então tá aqui uma linda menininha empurrando esse carrinho e eu falo para vocês que ela aplica uma força de 5 newtons sobre esse carrinho. Dá para saber qual vai ser o efeito da aplicação dessa força? Esse carrinho pode ir para frente, pode ir para trás, pode até ser suspenso pela menininha. Eu espero que neste momento você já tenha percebido que para algumas grandezas, para que ela seja bem caracterizada, basta eu informar sua intensidade. Para outras, não. Além da intensidade, eu tenho que informar outras características. Eu tenho que localizar essa grandeza no espaço. Essas são grandezas vetoriais. As primeiras são as grandezas escalares. Vamos ver mais um pouco então? Então a grandeza escalar é caracterizada apenas pela sua intensidade. A grandeza vetorial, para ser bem caracterizada, ela depende do quê? Da sua orientação espacial. A orientação espacial é informada através dos conceitos de direção e sentido. Para explicar melhor esses conceitos, nós vamos pegar a grandeza vetorial mais simples que tem, que é a grandeza vetorial deslocamento. Vamos ver alguns exemplos então? Então vamos supor que esse desenho seja uma pista de atletismo, por exemplo. E eu digo para vocês que tem uma pessoa no centro dessa pista e essa pessoa vai se deslocar 10 metros. Mas 10 metros para onde? Ele pode se deslocar na horizontal, ele pode se deslocar na vertical, ele pode se deslocar, por exemplo, numa direção diagonal em relação à horizontal. Mas ainda assim, ele pode se deslocar na horizontal para a direita, na horizontal para a esquerda, na vertical para cima, na vertical para baixo. E na diagonal, ele pode estar em várias posições ao redor. Então vocês perceberam que não basta eu informar para ele, desloque-se 10 metros. É 10 metros para onde? Essa é uma grandeza vetorial. Então, além de informar a intensidade, eu preciso informar a direção e o sentido. A direção, numa grandeza vetorial, é sempre informada através de uma reta. Então, no nosso exemplo, quando eu peço desloque-se 10 metros na direção horizontal, já melhorou. Eu sei que não é nem na vertical, nem na diagonal, é na horizontal. Mas na horizontal para onde? Para a direita ou para a esquerda? E aí vem o conceito de sentido. Toda direção, então, numa grandeza vetorial, ela é representada por uma reta. Mas uma reta, ela pode ter dois sentidos, para a direita, para a esquerda. Então, como que eu represento o sentido dessa grandeza? Eu vou representar dessa forma, pessoal. Numa das extremidades da reta, eu vou desenhar um triângulo. É a ponta de uma seta. A ponta dessa seta informa o sentido dessa direção. Agora sim, essa grandeza de deslocamento está bem caracterizada. Desloque-se 10 metros na direção horizontal a partir do centro para a direita. Então, essa ferramenta que descreve uma grandeza vetorial é chamada de vetor. Esse vetor
ele tem o formato de uma flecha, onde a direção é dado pela reta e o sentido é colocado em uma das duas extremidades da reta. E tem mais. Este vetor ele determina a origem do deslocamento, é esta extremidade, e o destino do deslocamento, é esta outra extremidade. E se eu tiver numa escala graduada, um papel quadriculado, por exemplo, o tamanho do vetor vai me mostrar a sua intensidade. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Nesta folha quadriculada, cada quadradinho representa 1 metro. Então, se eu tenho um vetor assim, qual que é a intensidade desse vetor de deslocamento? 1, 2, 3, 4 metros. Como que eu represento isso? A grandeza de deslocamento D é um vetor, e eu represento que uma grandeza é vetorial colocando uma setinha em cima do seu símbolo. Ela tem a direção na horizontal, o sentido para a direita, e o tamanho do vetor no papel quadriculado me dá a intensidade desta grandeza. Este é o método gráfico de descrição de vetores. A gente tem também um método analítico. Vou mostrar para vocês. Então está aqui, este é o método gráfico. Nós representamos a grandeza em um gráfico. É quase um desenho. E no método analítico, nós descrevemos por escrito as características vetoriais da grandeza. Então a intensidade, a direção e o sentido. Reparem que para eu escrever a intensidade, eu posso fazer de duas maneiras. Eu coloco a grandeza vetorial, então está aqui o símbolo da grandeza e a setinha em cima dizendo que é uma grandeza vetorial, mas eu coloco o símbolo de módulo, são essas duas barras aqui ao lado da grandeza, para mostrar que eu estou informando apenas a intensidade da grandeza, ou apenas o símbolo da grandeza, 4 metros. Direção horizontal, sentido para a direita. E eu mostro que tudo isso aqui é uma grandeza vetorial, colocando assim, ó, a grandeza de deslocamento é uma grandeza vetorial, e aqui está o método analítico para a gente descrever as características vetoriais dessa grandeza. Então, voltando nos nossos exemplos lá do começo do vídeo, quais seriam as informações necessárias para que o piloto soubesse aonde aterrissar? Desloque-se 50 km, por exemplo, para o norte. Aí sim, intensidade, direção e sentido. A força que a menininha aplica no carrinho, ela aplica uma força de 5 newtons na direção horizontal, sentido para a frente. Aí eu já posso calcular o efeito da aplicação dessa força pela menininha no carrinho. Poderia ser, por exemplo, ela aplica uma força de 5 newtons na vertical para cima. Aí eu já sei que ela ia tentar suspender o carrinho. Pessoal, grandeza escalar, apenas a intensidade. Grandeza vetorial, além da intensidade, direção e sentido. Direção e sentido dão uma localização espacial desta grandeza. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Essa é a nossa série Física na Velocidade da Luz. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!